Estudo para células, Igreja, Graça e Paz. Estudo 5, lição 2. Os eventos finais e as festas do outono. O arrebatamento da Igreja, o julgamento das nações e as bodas do Cordeiro. Texto base, Joel 2:1. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Tópico 1. Parousia, o dia do Senhor. A palavra parousia é de origem grega e significa presença, chegada, advento. A expressão o dia do Senhor sempre se refere ao tempo da instauração do reino de Deus, tendo o Machia exercendo o seu governo de fato após o julgamento das nações. Esse momento será precedido de trombetas, que serão alertas para o dia que está chegando. Grande parte dos profetas se referiram a esse dia, dada a sua significativa importância. A expressão trombetas permeia os escritos bíblicos sempre que a referência é de julgamento de Deus. O grande e temível dia do Senhor não deveria pegar ninguém de surpresa, a não ser aqueles que vivem em trevas, sem conhecimento da palavra do Senhor. Alguém pode estar dentro da igreja, mas viver em trevas, com os olhos espirituais fechados. Por isso, urge a necessidade de sermos humildes para aprender e ávidos por informações espirituais relevantes. Se alguém quer aprender determinado assunto pertencente à cultura de outro país, deve também buscar conhecer as expressões idiomáticas dessa cultura. Caso contrário, poderá raciocinar de forma equivocada sobre aquele assunto. Como o exemplo de expressão idiomática, vamos analisar o texto abaixo. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado num lugar à parte. João 20, 6 e 7. O lenço dobrado à parte, aparentemente, é um adereço do túmulo sem nenhuma relevância. Afinal, o que importava é que Jesus não estava lá, pois havia ressuscitado. Aleluia! Essa é a grande verdade descrita pela palavra. Porém, quando se compreende o significado cultural do lenço dobrado à parte, obtém-se um acréscimo qualitativo ao texto. Na cultura judaica, quando um senhor muito importante ia se alimentar, o servo ficava afastado, porém atento às necessidades do seu senhor, como se fosse um garçom exclusivo. Enquanto o senhor estava à mesa, ele ficava a certa distância, mas assim que este se levantasse, o servo se aproximava e olhava para o lenço que servia como guardanapo. Se o lenço estivesse jogado sobre a mesa com a nítida informação de que já havia sido usado, a mensagem era que aquela mesa poderia ser recolhida.
Caso o servo se aproximasse e o lenço ainda estivesse dobrado, ele não recolheria a mesa, pois isso sinalizava a seguinte mensagem do seu senhor: não tire a mesa, pois ainda não terminei a refeição. Saí por um pouco de tempo, mas voltarei logo. Você consegue enxergar a beleza das expressões idiomáticas culturais, como a desse texto que, além de comunicar a ressurreição de Jesus Cristo, nos enche de esperança de um dia nos sentarmos à mesa com Ele para terminarmos a refeição que ficou para depois, pois Ele voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A festa de trombetas guarda muitas expressões idiomáticas. Dentre as 7 festas, é a mais misteriosa. Como nessa festa era o primeiro dia do ano civil em Israel, dizem que esse era o tempo escolhido para a coroação de reis. No nosso país, por exemplo, quando um presidente, governador ou prefeito vão tomar posse do seu reino ou do seu mandato, a data escolhida é sempre no início do ano civil ocidental e não em qualquer tempo. Conectando essas informações à época adequada para a volta do Mashiach, entendemos que será numa festa de trombetas. Ele disse que ninguém sabe o dia e nem a hora, mas não disse que não se saberia a época. É importante lembrar também que na festa da Lua Nova, que acontecia todos os meses, era o tempo preferido para o casamento naquele tempo, pelo fato de ser o período de maior escuridão no céu. Naquela época, sem energia elétrica, as noites sem lua, como é o caso das noites de lua nova, que é um filete de luz, a escuridão trazia os seus mistérios. O noivo chegava para buscar a noiva no momento de maior escuridão. Todos que estavam aguardando sua chegada gritavam ao vê-lo: "Eis o noivo! Ele veio buscar a sua noiva!" Então ele pegava sua amada, a erguia do chão e dizia: "Vim te buscar, minha amada. Agora vamos para nossa casa." É interessante notarmos que Jesus contou a parábola profética das 10 virgens, parafraseando a sua volta e usando elementos da festa da Lua Nova. A festa de trombetas é a única que ocorre por ocasião da Lua Nova. Se estivéssemos investigando o tempo da provável volta de Jesus, tomando as festas como referência, a que ligaria o tempo da sua segunda vinda seria com certeza a festa de trombetas. Mesmo ninguém sabendo o dia e nem a hora, mas saberíamos o tempo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Mateus 25:6. Tópico 2: acerca do tempo da volta de Jesus. Sempre fomos ensinados que ninguém sabe nada sobre a volta de Jesus, que de um momento para o outro, a qualquer dia, a qualquer mês e a qualquer hora, Jesus pode voltar. Esse ensinamento é chamado de volta iminente de Jesus. Mas seria isso uma verdade absoluta? Sem o conhecimento profético a respeito das festas de Deus, ficamos sem a compreensão necessária para entender as épocas. Poderia ter Jesus morrido a qualquer dia, qualquer hora ou em qualquer mês, como por exemplo morrer ao meio-dia do mês de agosto. Pode ser?
Claro que não. Por ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele morresse a qualquer dia, qualquer hora e mês, a Páscoa seria uma festa sem nenhum sentido. Mas como ele morreu na hora nona, não teve os ossos quebrados e não possuía nenhum defeito, encaixou-se exatamente na figura do Cordeiro que tira o pecado do mundo, dando outro sentido à festa. Cristo morreu em Páscoa, foi sepultado em ázimos e ressuscitou em primícias. Na festa de ázimos não poderia ter fermento em nenhuma casa. Em muitas referências bíblicas, o fermento é um símbolo do pecado devido à sua capacidade de contaminação de toda a massa. Foi exatamente em ázimos que Jesus, sendo sepultado, estava levando sobre si os nossos pecados, o nosso fermento, o pão vivo do céu, sem fermento algum. Cristo poderia ressuscitar no sábado, na segunda-feira ou na terça, quem sabe? Claro que não. Sua ressurreição ocorreu no domingo, porque naquele dia era a festa de primícias, quando o sumo sacerdote saía e fazia a colheita dos primeiros grãos e os movia diante de Deus, indicando que aquilo que havia sido cortado estava em movimento diante de Deus. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos, e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Mateus 27, 52 a 53. Entenda, na festa de primícias, o sumo sacerdote apresentava a Deus os primeiros frutos. Agora, Yeshua, nosso sumo sacerdote, apresenta a Deus os primeiros frutos, ou seja, aqueles que ressuscitaram com ele, sendo ele próprio a primícia da ressurreição. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. A volta de Cristo não tem por finalidade pegar todos de surpresa. Talvez muitos, mas não todos. Veja o que Paulo fala a esse respeito. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 4. Ter conhecimento sobre os tempos faz toda a diferença em nossa vida, ainda mais quando vemos que está se aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Quando nos congregamos, devemos receber as devidas orientações a respeito dos assuntos espirituais. Pregar que Jesus vai voltar a qualquer tempo e a qualquer hora não é um ensino correto. Se fizermos uma leitura mais extensiva dos fatos narrados pelos profetas e apóstolos, essa visão fica desprovida de elementos proféticos. Vejamos o que Paulo diz a respeito do grande dia do Senhor. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente,
nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado para ir ao inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não se lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 7. Enquanto o anticristo, o perverso, que será morto com o sopro da boca do Messias, não aparecer, Cristo não voltará. Nesse tempo, haverá uma revolta mundial contra Deus, isto é, contra os seus. Banalização dos princípios morais, perseguição aos seus filhos, seus discípulos e à igreja que pregar a verdade. Estamos atentos porque a revolta já começou e encontra-se em estado adiantado. Hoje, até em países onde antes floresceu a fé cristã, como na Europa e Estados Unidos, já se fala em cristofobia, que é o ódio aos cristãos. Quando esse dia já estiver bem próximo, as trombetas, que são os alertas de Deus, estarão com seus decibéis altíssimos. Só não vai entrar na arca quem estiver preocupado com os negócios dessa vida e desconectados do tempo e das marteladas dos profetas. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Outra situação que irá acontecer é que os judeus voltarão a realizar sacrifícios no templo que deverá ser edificado. Existe em Israel o Instituto do Templo, que já tem todos os recursos necessários para a reconstrução. Os utensílios já produzidos estão aguardando o tempo adequado. Já podemos ver esse processo em adiantado estado de gestação. Tudo isso faz parte do show final. O palco já está montado. Deus, que conduz a história, usará os atores políticos e religiosos para realizarem as obras necessárias para esse grande dia que já se aproxima. O anticristo, o perverso, vai se colocar acima de todos. Vai até mesmo entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por isso, é importante compreender as épocas. Ter esse conhecimento nos permite estar conectados com o que Deus irá fazer. Pensando assim,
É profético chegar na época de trombetas e tirar um tempo para nos alinharmos com Deus novamente. Ele disse: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Oséias 11, 7, parte A. A época de trombetas é um tempo oportuno para calibrarmos nossa aliança com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Antes que sua religiosidade possa aflorar em seu coração e você diga que isso pode ser feito a qualquer dia, então me responda: quando foi, nos últimos 7 anos de sua vida, que você separou 10 dias para estar jejuando? Refletindo sobre os pecados dos quais você se lembra e daqueles que você nem se lembra mais. E pedir perdão a Deus por esses pecados e pelas ofensas cometidas contra o seu próximo. Ah, não se lembra? Então, seja humilde, obedeça a Deus e ame as festas que Ele disse que são dele e que nos ensinam coisas passadas e futuras. Dessa forma, é muito salutar para o povo de Deus separar esse tempo marcado a cada ano para voltar-se totalmente à reflexão qualitativa, objetivando colocar a vida em ordem. Outro fator importante em trombetas é o início do ano civil. Reconheço que quem romper essa tradição milenar herdada do cristianismo romano, transferindo a atmosfera da virada de ano de 31 de dezembro para o mês de setembro, será uma voz clamando no deserto. Não temos como contra-argumentar o fato de que são os judeus que detêm em sua cultura os ensinamentos da Torá escrita e não escrita. Existem 2 Torá: a escrita, que é o Primeiro Testamento, e a ensinada de forma oral, de pai para filho. É a Torá oral que traz o ensino sobre a data de 1º de Tishri, o 7º mês, data de aniversário do planeta. Foi no 7º mês que Deus criou a Terra, de acordo com os ensinos judaicos. Não podemos desprezar uma cultura tão milenar que guardou os segredos de Deus. A própria Bíblia fala da grande vantagem de ser judeu em vários aspectos. Vejamos o que Paulo nos diz em Romanos 3, 1 e 2. Então, qual é a vantagem de ser judeu? Será que ser circuncidado tem algum valor? Tem, sim, e de muitas maneiras. E a primeira vantagem é que Deus entregou a sua mensagem aos cuidados dos judeus. Paulo deseja que sejamos inteligentes para não desprezarmos o ensino que os judeus trazem em suas gerações. Esse povo viveu 430 anos no Egito, aprendendo ciência e agricultura. Depois veio a escravidão na Babilônia. Ali eles aprenderam a ciência e o comércio. Ao serem escravizados pelos romanos, aprenderam a arte das estratégias de guerra. Em seguida, ficaram 2 anos espalhados no mundo inteiro, aprendendo a ciência, cultura, comércio e estratégias militares. Quando retornaram à sua terra natal, essa carga de cultura os fez se tornarem rapidamente uma grande nação do mundo no campo da ciência, agricultura e no campo bélico. Além disso tudo,
Eles têm o DNA dos patriarcas e heróis da fé e são os guardadores da lei de Deus, pois o cetro não se arredará de Judá. É o que está escrito. Desprezar o conhecimento desse povo a respeito das épocas e dos ciclos das coisas é realmente uma insensatez ou uma ignorância nossa. Caso seja ignorância, espero que estes estudos abram nossos olhos. Caso seja insensatez, minha esperança é poder contribuir para que o espírito de sabedoria subjugue o da insensatez. Na próxima lição, abordaremos outros aspectos de trombetas, a festa de coroação do Messias. Estudaremos também as profecias de Daniel a respeito do fim, as 70 semanas proféticas. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Salmo 19, 7 e 8. Pastor Ney Fraga, Igreja Graça e Paz.